What we are experiencing in this world Robert Grant é um polímata moderno que integra inovações em matemática, ciências e artes em criações equilibradas para beneficiar a humanidade. Grant usa sistemas numéricos alternativos, como base 12 ou geodecimal, ao formular suas equações inovadoras. Igualmente importante, Robert Grant tem uma conexão intuitiva profunda com Leonardo da Vinci. Grant decodificou alguns dos maiores segredos de Da Vinci em suas obras de arte mais famosas. Que segredos esotéricos há na precisão e geometria das obras de Da Vinci e como Grant os decodificou? Qual é o propósito da vida? Por que estamos aqui? Como a história que nos contaram difere potencialmente de nossa nova realidade? Nossas experiências de vida estão culminando em uma história maior? E como, se for possível, poderíamos descobrir isso? Uma das pessoas que sempre admirei é Leonardo da Vinci. Leonardo nasceu em 1452 na Itália, tido como o maior polímata da história. Era claramente um gênio capaz de dominar diversas disciplinas. Uma de suas características mais famosas é ter sido um criptógrafo incrível. Das cerca de 20 obras-primas que ele deixou, a maioria ainda é estudada intensamente hoje por suas mensagens ocultas, sendo tema de filmes e programas populares que tentam revelar tudo o que Da Vinci queria nos dizer. Sua obra mais enigmática é a Mona Lisa, mas a mais reconhecível é o Homem Vitruviano. Nela, Leonardo tentou resolver a questão da quadratura do círculo, porque esse antigo mistério da quadratura do círculo representava, desde os gregos, uma fusão de consciência, o feminino representado pelo círculo e o masculino pelo quadrado. A quadratura do círculo envolve criar um quadrado com área igual a um círculo, usando só compasso e régua. O Homem Vitruviano de Da Vinci ilustra a conexão divina entre o ser humano e o universo. Os gregos criam que quadrar o círculo sem medição levaria a uma consciência equilibrada e superior. O ato de desenhar essa geometria causaria mudanças irreversíveis na psique humana. Leonardo nos deixou um emblema. Ele nos deixou um arquétipo da quadratura do círculo, mas ao analisarmos, vemos que ele não quadrou o círculo de fato. Na verdade, seu quadrado não era perfeitamente quadrado. Comecei a esboçar o Homem Vitruviano para entrar na mente de Leonardo. Logo notei que precisava medir o ângulo entre o umbigo e os cantos superiores do quadrado. Leonardo posicionou o quadrado de forma única, com a base do círculo tangente à do quadrado. Ao medir, percebe-se que o quadrado não tem a mesma área do círculo. É bem menor. Da Vinci trabalhou nisso, segundo Walter Isaacson, biógrafo que escreveu sua história completa. Isaacson diz que Da Vinci coescreveu um livro de geometria chamado Divina Proportione, que explorava a proporção áurea na geometria, perspectiva e arquitetura, áreas em que ele era mestre. Claramente ele entendia a proporção, mas o quadrado tem área diferente do círculo. Leonardo sempre escrevia em texto espelhado.
inclusive no homem vitruviano. Quando não usava texto espelhado, presumimos que tinha um motivo. Embora o motivo exato da escrita invertida de Da Vinci seja desconhecido, pesquisadores acham que era para esconder suas ideias da Igreja Católica, cujos ensinamentos se opunham a muitas das observações e ideias de Da Vinci. Fazia sentido ele criptografar seus escritos para se proteger de perseguição. Da Vinci estava nos mostrando a chave para decifrar suas criptografias. Quando Da Vinci escreve normalmente, da esquerda para a direita, sem espelhar o texto, ele nos dá uma dica de uma de suas famosas criptografias. E ao olhar o homem vitruviano, nossa análise revela que ele escondeu muito mais criptografia. O icônico Homem Vitruviano, desenhado em 1490 por Leonardo da Vinci, é provavelmente a imagem mais famosa de todos os tempos. Mas por 5 séculos, ninguém notou que ele codificou nela um conhecimento incrível da Grande Pirâmide de Gizé. Observei que o ângulo do umbigo ao canto do quadrado corresponde exatamente ao ângulo lateral da pirâmide. Pedi ao criptologista Alan Green que investigasse a obra de Da Vinci com o mesmo rigor matemático. O que descobrimos desafia nossa ideia do que essa enigmática obra de arte realmente significa. É sabido que a Grande Pirâmide incorpora a proporção dos raios da Terra e da Lua. Mas Green percebeu que, inscrevendo um círculo no quadrado de Da Vinci e elevando-o para que seu centro coincida com o do círculo do homem vitruviano no umbigo, 6 seções transversais perfeitas de pirâmides são reveladas, junto com uma correspondência geométrica exata da relação Terra-Lua-Pirâmide. Ele afirma explicitamente no texto espelhado ao redor da imagem que suas proporções são razões inteiras exatas do homem inteiro. E ele cortou seu homem em 14 lugares, identificando claramente essas proporções. Além disso, diz ele, diminua a altura do homem em 1,14, outra referência velada ao mito do olho de Horus, onde Sete corta Osíris em 14 partes. Assim, Leonardo parece ter criptografado a Grande Pirâmide de Gizé nas proporções do quadrado versus o círculo. Ele teve que fazer deliberadamente o quadrado pequeno demais para combinar com a área, mas, na verdade, o que faz é criptografar para nós o ângulo de inclinação da Grande Pirâmide de Gizé. Segundo o papiro Hindi, o sécede da Grande Pirâmide, unidade usada pelos construtores, era de 5 palmos e 2 dedos por côvado. Essa medida permitia que a inclinação da face da pirâmide fosse 14/11, a relação matemática de Φ. Curiosamente, a inclinação inversa das arestas é 9/10, o que nos dá a relação de π. Juntas, essas fórmulas dão à Grande Pirâmide uma estabilidade ausente nas outras pirâmides da região. Para aqueles de vocês que estudam e estudaram os egiptólogos da Grande Pirâmide, você notará que o número mais importante que determina o volume da Grande Pirâmide em todo o Planalto de Gizé é 51,843 graus. E aqui, Da Vinci criptografou-o no canto superior, com as 2 mãos apontando exatamente para ele, como se nos implorasse para olharmos mais profundamente a isso. Ficou claro que Da Vinci tinha um conhecimento profundo e íntimo sobre a pirâmide. Mas há alguma prova de que Da Vinci realmente visitou o Egito? Bem, ele escreveu uma carta que apareceu no Codex Atlanticus,
um compêndio de seus esboços. Notamos que essa carta no Codex Atlânticos é intitulada Aldevadar do Tenente do Sultão do Cairo, Babilônia. Nessa carta, ele menciona que estava trabalhando sob contrato para o sultão Qaitbay, um famoso sultão mameluco, conhecido como grande filósofo e criador de muitos monumentos e edifícios que ainda existem até hoje no Cairo. Da Vinci menciona em sua carta que chegou ao Cairo. De 1482 a 1486, nem Walter Isaacson sabe o que aconteceu no registro histórico de Da Vinci. Alguns chamam esse período de anos perdidos da vida de Leonardo. Leonardo da Vinci era considerado uma das pessoas mais famosas de sua época. Grande parte de sua vida foi documentada, exceto por alguns anos perdidos. Será que o Codex Atlânticos nos revela o que ele fazia nesse período não documentado? E se sim, o que mais pode mostrar sobre o que Leonardo da Vinci viu no Egito? Esta carta, Da Vinci, não faz apenas referência à chegada ao Cairo. Ele também faz referência ao grande Monte Taurus, narrado na sua experiência e revisão daquela montanha em detalhes bem objetivos. Na verdade, esta pode ser uma das razões pelas quais os historiadores da arte tendem a acreditar que esse é simplesmente um relato ficcional, porque sua descrição é tão enfeitada que eles acreditam que ele não deve ser real. Na verdade, ele detalha tanto o objeto da montanha quanto sua experiência de entrar em uma das câmeras daquela montanha, que acaba fazendo o leitor acreditar, sem saber que está se referindo a algo totalmente diferente. Mas a Montanha do Touro e sua referência ao Monte do Touro são bem conhecidas dos egiptólogos, porque esse é o nome da Grande Pirâmide. Montanha do Touro, que é representada por duas divisas e um touro, que representa o touro Apis. Podemos encontrar esta referência também no Livro dos Mortos do Antigo Egito, como destaquei aqui para vocês. Mas há muitas coisas ainda pela frente. Originalmente chamada Montanha do Touro ou Monte Touro, a Grande Pirâmide de Gizé era associada a Apis ou Rep, o principal deus touro do Egito. Mais tarde, os gregos o renomearam como touro Apis. Nas crônicas sobre o Monte Touro ou a Grande Pirâmide, Leonardo da Vinci escreveu: os picos do grande Monte Touro a oeste. Esses picos são tão altos que parecem tocar o céu, e em todo o mundo não há parte da terra mais alta que seu cume. E os raios do sol sempre atingem seu lado leste 4 horas antes do amanhecer. Sendo da pedra mais branca, brilha intensamente para cumprir essa função. Embora os relatos vívidos de Da Vinci sobre o Cairo sejam vistos como ficção por alguns historiadores, é claro que sua visão da Grande Pirâmide parece mais factual quando os sentidos ocultos de seus relatos são revelados. O nome original do Planalto de Gizé, como vimos, não era Gizé. O nome original era Rostal, a Rosa Cruz. Em grego, a palavra Taurus também significa touro, e se a escrevêssemos em inglês, T-A-U-R-O-S, e lermos ao contrário, seria lido como Rostal. Um detalhe interessante é que muitos acreditam que o Monte Taurus deve ser uma referência às montanhas Taurus que estão na Armênia. E o Monte Ararat teria sido uma dessas montanhas. É aqui que supostamente estava a Arca de Noé, onde no topo ocorreu o desembarque após o conhecido dilúvio. Agora, Da Vinci descreve a cidade onde estava, num lugar chamado Calindra ou Calendar. O detalhe é que nunca existiu tal cidade na história da Turquia ou da Armênia, com esse nome. E ele não estava se referindo a isso. A Montanha do Touro, a qual ele está se referindo, é na verdade mostrada em hieróglifos. O nome original da Grande Pirâmide, entre seus nomes, um deles é Mir, e todas as 3 pirâmides são Merkabah. Então, Da Vinci criptografou nesta carta o entendimento
e a sabedoria esotérica de que somente aquele que tivesse o entendimento, a conexão com o alfa, que é a referência ao touro, a letra A, poderia potencialmente significar e fazer conexão de volta à Grande Pirâmide. Isso, juntamente com a referência de 51,843 graus, aponta irrevogavelmente para algo mais, durante o período dos anos perdidos, passando a este tempo no Egito. Da Vinci está aqui, referenciando em sua forma criptografada desta carta sua visitação e revisando sua observação pessoal das pirâmides do Planalto de Rostal. Além disso, precisamos examinar mais de perto o rosacrucianismo. Rostal significa Rosa Cruz. A cruz tal, também referência à cruz de Jesus, tem forma da letra T. A Grande Pirâmide tem outra perspectiva. Cada lado da base mede entre 755 e 756 pés, com leve variação. Mas vemos que, curiosamente, outra referência à quadratura do círculo está nas proporções da Grande Pirâmide. Se usarmos a altura da Grande Pirâmide como referência para o raio de um círculo, então, ao olhar este ponto e dizer que o raio do círculo informaria a altura da Grande Pirâmide de 481 pés ou 280 côvados, e o lado da base seria 440 côvados ou 756 pés, então vemos que isso informa a quadratura exata do círculo, onde o perímetro corresponde ao valor da circunferência circular. Havia duas formas antigas de fazer a quadratura do círculo. Uma é igualar a área do quadrado à área do círculo. Este é o método de medição mais proeminente dos dois. Mas a Grande Pirâmide nos aponta para o segundo método. O perímetro do quadrado igual à circunferência do círculo, mostrando novamente uma relação de equilíbrio que os construtores julgaram vital transmitir para nós, milênios depois, num manifesto vivo de pedra, de alguma forma, ressaltando a importância desse entendimento. O que também observamos é que a Grande Pirâmide, ao entendermos que está inserida no homem vitruviano, é uma representação perfeita de que começamos a encontrar outras codificações embutidas nessa imagem. Agora, a magia. As linhas de Da Vinci revelam um projeto perfeito da estrutura interna das câmaras da pirâmide. Apenas a câmara da rainha parece estar faltando. Mas será mesmo? Ísis, chorando o corpo do marido cortado em 14 partes, representa as 14 fases da lua minguante. Reconstituir o corpo de Osíris representa as 14 fases da lua crescente. Da Vinci identificou com precisão as câmaras subterrâneas conhecidas da rainha e do rei, o nível do solo da pirâmide, seu ângulo lateral e sua relação matemática com a Terra e a Lua, séculos antes de serem supostamente descobertas. Isso nos faz questionar. Suas linhas superiores representam câmaras atualmente desconhecidas. Até alguns anos sim, mas recentemente foi confirmada uma câmara que até então estava oculta e está bem onde Da Vinci alinhou sua marcação na garganta do homem vitruviano. Além disso, existem outras linhas na testa, na glândula pineal e no chakra coronário. Além disso, há linhas muito profundas em ambos os joelhos, que nos apontam potencialmente para outras câmaras que ainda não conhecemos. Da Vinci parece estar a dizer-nos que a Grande Pirâmide esconde um simbolismo esotérico mais profundo, que sempre foi suspeito de ser um modelo do desenvolvimento da jornada espiritual do homem através dos centros de energia sagrados da coluna vertebral, conhecido como chakras. E aqui está um dos grandes enigmas da pirâmide, pois ela revela
que quando nossos chakras estão em perfeita sintonia, devidamente balanceados e cuidadosamente compreendidos, estamos em perfeita harmonia com as forças misteriosas do universo. Talvez encontrar estas câmaras interiores em nós mesmos seja o nosso objetivo final, e a Grande Pirâmide apenas uma metáfora para o verdadeiro propósito da humanidade. À medida que entendemos mais sobre nós mesmos e nossa consciência se expande através dos nossos centros de chakras, talvez compreendamos mais os mistérios desse reflexo que chamamos de Grande Pirâmide. Vemos que há muito tempo atrás, Leonardo da Vinci nos deixou um projeto da Grande Pirâmide embutida nesta imagem icônica do homem vitruviano, onde cada linha horizontal e vertical não são simples marcações aleatórias. São, na verdade, além de locais importantes criptografados da própria Grande Pirâmide, um dos segredos que está no conhecimento e uso correto de nossas energias vitais em nossa vida. Ele ainda nos deu outra criptografia em seu texto inverso, onde faz referência a 1/14, o que, claro, está relacionado à mitologia de Osíris, onde Sete corta seu corpo em 14 partes, e fez o mesmo separando o corpo do homem vitruviano em 14 lugares diferentes. Mas, o que é muito interessante, e algo que não podemos ignorar é que Leonardo está potencialmente nos apontando para algo que se relaciona diretamente com a quadratura perfeita do círculo, que representa uma das características do divino, onde o círculo representa o feminino e o quadrado representa o masculino. Talvez a Grande Pirâmide seja realmente um reflexo da nossa própria progressão consciente na vida, uma metáfora para o aperfeiçoamento do nosso ser, ou às vezes realmente um lugar onde antigos sábios estiveram. Sabemos que Pitágoras passou boa parte da vida no Egito, Platão, até mesmo Jesus esteve muito tempo no Egito. Acima dos mistérios da construção desta magnífica estrutura, as pirâmides do Egito, está este incrível enigma, que nos leva a entender que podemos desfrutar do que a fonte criadora nos deu, que está na verdade dentro de nós. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deixo um grande abraço a todos vocês. Desejo muita paz e alegria e até a nossa próxima incrível história. Tchau!